Deus abençoe, irmãos. Amém. Deus abençoe os irmãos que irão nos assistir. Vamos ler o Salmo 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda corretamente e trabalha a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não calunia com a sua língua, nem faz mal ao seu vizinho, nem se dedica à censura contra o seu vizinho, em cujos olhos uma pessoa vil é desprezada, mas ele honra aqueles que temem ao Senhor. Aquele que jura para a sua própria ofensa e não muda. Aquele que não retém seu dinheiro por usura, nem recebe recompensa contra o inocente. Aquele que faz estas coisas nunca será abalado. Senhor nosso Deus e nosso bendito Pai, nos colocamos diante da Tua presença, com os nossos olhos fechados, com o nosso coração aberto. Desejamos, ó Pai, receber nesta noite a Tua presença, o Teu Espírito Santo. Que o Senhor venha abençoar a gente com a Tua palavra, com os Teus cânticos. Que o Senhor, ó Pai, possa falar no íntimo de cada um de nós. E que possamos sair daqui, Pai, diferente, de uma maneira diferente da qual nós. Limpa o nosso coração, nos dê força para lutar contra o mal, que muitas das vezes é nós mesmos, e que seja feita a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Louvar ao Senhor com 352. 362. Como tu queres, Senhor, sou teu. Tu és o livre, sou eu. Quebra e transforma até que enfim tua vontade cumpra-se em mim. Tu és oleiro, meu bom Senhor. Eu sou argila na tua mão, vaso de honra e de louvor. Faz-me, Senhor, com tua unção. Como tu queres, Senhor, sou teu. Tu és o leiro, barro sou eu. Quebra e transforma até que enfim tua vontade cumpra-se em mim. Venha moldar-me, ó Salvador,
de teu poder, manso e humilde, faz-me, Senhor, cumpra em mim o teu querer, como tu queres, Senhor, sou teu. Tu és o leiro, barro sou eu, quebra e transforma até que enfim tua vontade cumpra-se em mim, em tua forma quero viver, servindo a ti com todo louvor, pela palavra vem remover tudo que impede o teu louvor, como tu queres, Senhor, sou teu. Tu és o leiro, barro sou eu, quebra e transforma até que enfim tua vontade cumpra-se em mim. Vamos louvar o Senhor por 181. Aventurados que confia no Senhor como fez Arão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Da tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder nos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando a Cristo Salvador. Quem quiser de Deus ter a coroa, passará por mais tribulação. As alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os
mais belos hinos de poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Se confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva aos seios do Senhor. Amém. Glória a Vamos Deus. adorar o Senhor com as ofertas. Em seguida, eu faço a oração. Então, Corinho 37. Te agradecemos por tua bondade. Glória a ti, glória a ti. Te agradecemos por tua bondade. Glória a ti, Senhor Jesus, que as nossas almas se alimentem do pão da vida, do pão da vida, que as nossas almas se alimentem do pão da vida, que é Jesus. Irmão Milton, nossa Dina, Ana Rita. Que Deus abençoe, irmãos. Vamos colocar nas nossas orações, irmão Milton, irmã Cidinha, Ana Rita, demais pessoas que têm as suas necessidades. Entregue aí ao Senhor, Sim. clame a Deus, coloque a mão no seu problema e creia, somente creia que o Senhor vai te abençoar e vai te dar a libertação que você precisa. Senhor, nosso Deus, nosso Pai celestial, estamos aqui, Senhor, para pedir as tuas bênçãos, graça sobre a vida das pessoas aqui Sim, mencionadas. é verdade. Outras pessoas que não teve seu nome falado, mas que têm a necessidade. E creio que apresenta o Senhor nesse momento, que o Senhor, em sua infinita graça e bondade, estende tuas mãos de misericórdia sobre a vida de cada pessoa, de cada necessitado, e dê a cada um, Senhor, o que elas precisam
e que elas sejam abençoadas, sejam libertadas, Aleluia. e que possa alcançar diante de Ti a graça que deseja. Então, Senhor, estende Tuas bênçãos, dê a cada um conforme as Tuas necessidades, é que te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Vou ao Senhor com 355. Este mundo eu não sou, vou em busca do meu lar, vou com Cristo, aleluia. A vaidade terminou, eu não sou deste lugar, vou com Cristo, aleluia. O caminho é distante, mas não posso aqui ficar. Vou com Cristo, aleluia. Vou em busca do meu lar. Breve meu barquinho vai pelas águas deslizar. Vou com Cristo, aleluia. Muito além me espera o Pai, lá no porto, além do mar. Vou com Cristo, aleluia. Este mar é revoltoso, traiçoeiro e não tem luz, mas não temo, aleluia. Meu piloto é Jesus. Lá nas praias eternais, tão lindo é meu lar. Vou com Cristo, aleluia. Lá o sol nunca jamais no infinito vai brilhar. Vou com Cristo, aleluia. Nem de lâmpadas humanas não teremos tosca luz, pois na senda Jesus Cristo nos conduz. Vamos ao Senhor com 300. Olhando o passado eu vejo sangue na arena. Os nossos irmãos primitivos morrendo em nada. E como se fosse num vídeo eu vejo as cenas dos nossos irmãos devorados por fortes leões. O sangue quente que corria como enxurrada pelo chão era a semente do Evangelho, era sinal de salvação, pois cada alma que partia ia
direta ao paraíso, mesmo morrendo aos milhões, pra Deus não era prejuízo. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando, pra manter o evangelho crescendo. Eles iam morrendo, de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem. Sei que Tiago foi morto ao ser decapitado, Pedro foi crucificado de forma cruel. Sei que alguns foram mortos ao fio da espada. Sei que também eles estão lá no seio de Deus. E quem pensou em ser covarde, morreram mesmo por amor. Não negaram um segundo que Jesus Cristo é Salvador. Eram firmados na promessa, por Jesus Cristo garantida. Quem for fiel até a morte, terá a coroa da vida. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando, pra manter o evangelho crescendo. Eles iam morrendo, de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem. De enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem. Aleluia. Vamos com as pernas. Somente crê, somente crê, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Querido Pai Celestial, no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus, te damos graças por esse momento sublime que podemos chegar diante do Senhor. Sabemos que não há homem digno de chegar à sua presença, mas o Senhor nos proporcionou estar diante do seu trono através do sangue do Cordeiro.
Que então o sangue do Cordeiro venha cobrir a cada um de nós, Pai. Perdoar as nossas falhas, fraquezas, e assim então, Senhor, deixar-nos aproximar de Sua grande presença. Como Esther chegou diante do rei e ele levantou o séquito para ela, para que ela pudesse aproximar. Assim, a Sua graça, o Seu séquito, tem proporcionado isso para nós. Então nós te adoramos, te rendemos graças porque Tu és maravilhoso. Te adoramos porque és digno de toda a nossa adoração, de todo louvor, toda honra e toda glória. Te exaltamos, bendito e amável Senhor. Diante do Teu altar queremos derramar o nosso coração. Pedir que o Senhor abençoe, transforme, enche da Tua graça, sabedoria, revelação. Sela o nosso espírito, o nosso coração e fortaleça, Senhor, a cada um de nós. O Teu Espírito Santo fale em nossos corações. Fale ao coração de Teus filhos. Onde o Senhor alcançar os Teus filhos. É o Senhor que alcança, é o Senhor que os busca. Nós apresentamos nossos familiares, nossos filhos. Mas a Tua palavra diz que é o Senhor que traz a cada um. É o Senhor que acrescentava na igreja primitiva aqueles que haviam de ser salvos. É o Senhor que acrescenta aqueles que hão de crer e ser transformados e arrebatados. Esperamos somente em Ti, Senhor. Rogo a Tua graça, que o Senhor tome a minha mente, meus lábios, meu coração, abençoe os Teus filhos. Fale com cada um. Nós te pedimos no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe os nossos amados irmãos através da internet. Que a graça do Senhor seja com cada um. Irmã Maria Teixeira, Deus abençoe, junto com o irmão Salvador, Deus abençoe. Também, irmão Neivo Castro, Deus abençoe com todo o seu lar, sua família. Irmã Edna Pavanello, Deus abençoe com todo o lar, toda a família. E também o irmão Erasmino, Deus abençoe o irmão Erasmino. E todos que estão aí, no anonimato, Deus abençoe. No nome do Senhor Jesus. Vamos ler 3 escrituras, começando por Amós 3, versículo 7. Depois passaremos para Mateus 17 e depois João, capítulo 16. Então, primeiramente, Amós 3:7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo a seus servos, os profetas. Então, Mateus 17, versículo 11. E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. João 16, versículo 13. No entanto, quando ele, o Espírito da verdade, vier,
ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas tudo o que ele ouvir, isso ele dirá, e vos anunciará as coisas vindouras. Aleluia. Deus abençoe. Bom dia, sentar, meus irmãos. Desejo deixar como título: Revelado nas eras, ou revelando nas eras da igreja como Filho de Deus. O Espírito Santo na igreja. Desejo expressar, que já foi expressado, pelo profeta de Deus, tomando da mensagem à festa das trombetas, a partir do parágrafo 70, olhando as Escrituras, os seus cumprimentos, as suas manifestações, e assim ver as promessas de Deus cumprindo e estabelecendo-se no coração de seus filhos, que é a sua igreja, que são os santos, os redimidos. Santo quer dizer separados, chamado fora. Por isso o cristão, ele não vive em conluio, ligação, em conformidade com o mundo, pois ele é chamado para fora. Isso quer dizer separado. Ao mesmo tempo em que falamos de união, falamos também de separação. Deus falou de união de seus filhos, mas a separação de seus filhos dos incrédulos também. E muitas vezes as pessoas não entendendo quer que haja uma conformidade, um ajuntamento de todos os irmãos. O que será muito bom, seria muito bom. Mas a verdadeira união, como disse o profeta de Deus disse que o verdadeiro amor, que é o amor ágape, o amor de Deus, se encontraria somente no coração dos eleitos. Então a verdadeira união e reunião do corpo de Cristo são os filhos de Deus, os redimidos, os separados, os chamados fora. Então que isso venha estabelecer em nossos corações, Muitos se apartam da fé, tomam seus rumos, toma suas novas maneiras de pensar e crer, e aí prossegue, descrendo, outros criando as suas doutrinas, indo além do que Deus disse, pois Deus não para diminuir. Então temos que rogar a Deus que nos dê a sua palavra com exatidão. E a palavra de Deus com exatidão é impossível que ele creia, mas ele negou a palavra de Deus. Isso prova que ele não tem o Espírito Santo. Ele pode parecer um homem pio, uma mulher pia, parece cheio de bondade, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, mas é apenas uma aparência, E é um dizer forte e terrível, As aparências se enganam. E dentro dessas aparências, destes enganos, as pessoas sofrerão uma grande decepção. Então eu gosto sempre de estar chamando a atenção para que nós venhamos refletir dentro de nós mesmos. Não o que o outro faz, o que ele deixa de fazer, o seu comportamento, as suas atitudes. Se diz que é cristão, que pertence a uma religião, isso não tem nada a ver com o cristianismo. O cristianismo, então, é eu e o Senhor. Disse o profeta irmão Brana que é uma experiência pessoal.
entre cada filho e filha de Deus. Então, voltando aqui ao que disse o profeta, desejo ler aqui, Hebreus 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é mais afiada do que uma espada de 2 gumes, e que discerne os pensamentos e intenções do coração. Que assim então isso venha se estabelecer em nossas vidas. A palavra de Deus entrar em nosso coração, trazer o verdadeiro discernimento e as intenções e os pensamentos do coração. Talvez pense uma coisa, tem outra intenção, e Deus vai bem ali naquele ponto e traz a posição, a revelação, e estabelece, discerne e então posiciona o nosso coração. Quando Ele, o Espírito Santo, vier sobre vós, vos mostrará todas as coisas. Deus, muitas vezes, de várias maneiras, falou aos pais através dos profetas, nestes últimos dias, através de seu Filho, Jesus Cristo. O mesmo Deus apenas mudou dos profetas ao Filho. Isso é tudo. Veio sempre a mesma mensagem, a mesma maneira de fazer isso. Observando bem então o que disse o profeta, há às vezes um impasse, né? Deus falou muitas vezes através dos profetas, mas nesses últimos dias, que últimos dias? Depois da manifestação de Jesus Cristo, Ele falou então através de seu Filho. Isso é tudo. Então, que mudança houve? O profeta disse que continua a mesma coisa. Então, saber que no Antigo Testamento, Deus, o Criador, com teu Espírito, Ele manifestou e trouxe a sua palavra, o seu programa, as promessas, através dos seus servos, os profetas. E depois que Deus falou em carne humana, Deus se mostrou em carne humana, então Ele disse, o Senhor Jesus disse: eis que eu vos envio escribas, profetas, pregadores. Então a mesma coisa, então a promessa que nós temos de Deus para dentro do tempo da graça, então ver que o tempo da graça, a oportunidade da salvação, ela está em Jesus Cristo. Mas olhar em Jesus Cristo, ver tudo que temos nele, porque nele estão escondidas todas as coisas. Tudo que é divino, todo o programa de Deus está em Cristo. Então a redenção, a era da graça, o tempo de ser redimido, que tem se estendido a nós gentios, então estar apercebido dentro destas cumprimentos, dentro destes cumprimentos escriturísticos, que muitas vezes, como é lido, é um mistério, é uma parábola, e isso fica sem entendimento para os incrédulos. Mas para os filhos de Deus, disse o Senhor Jesus, a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. A eles, não. Então, ser agradecido a Deus por esse privilégio,
Então, conhecer esta manifestação nesses últimos dias, agora então, Hebreus 13:1, Deus tem falado por seu Filho Jesus Cristo. Daqui a pouquinho então nós vamos entender o que é este falar, o falar de Jesus Cristo nesta igreja, estabelecendo ela. Agora está profetizado que as igrejas estariam nesta condição e teria que ser um restaurador, ou restauradas outra vez. E ele disse em Malaquias 4 que ele enviaria Elias, o profeta, e restauraria o povo de volta outra vez, o trazendo isto. Observem, pouco antes bem, a sua mensagem: haverá um tempo quando o mundo será queimado, os justos pisarão a cinza dos ímpios. Agora, para alguns teólogos que poderão estar ouvindo esta mensagem em alguma parte ao redor do mundo, se você pensa que aquele era João, recorde, então as escrituras estavam erradas, pois o mundo ainda não se incendiou para o milênio, mas ele prometeu fazer isto depois que o espírito de Elias viesse sobre a terra outra vez. Fizesse o quê? A terra, antes que viesse o dia terrível do Senhor, antes que a terra fosse queimada. Então essa manifestação de Malaquias capítulo 4. Então este não foi João Batista, porque após a sua mensagem vem então o juízo, vem a tribulação, vem o fogo. Então aquele não era João Batista. Observe, em Malaquias 4, nós vemos aqui que isto está suposto a ser feito para restaurar o quê? A fé do povo de volta aos pais originais, a doutrina pentecostal, mas aos pais originais, e ele restaurará de volta aos pais. Isso quer dizer, Elias virá e restaurará todas as coisas, né? Então Malaquias 4, eu citei Mateus 17:11, Malaquias 4: eis que eu vos envio o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor, e converterá o coração dos filhos a seus pais, dos filhos dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais. Então essa manifestação de Malaquias 4 para voltar à fé pentecostal não é a restauração pentecostal que houve agora nos últimos dias, onde foi restaurado por Charles Parham os dons carismáticos e coisas. Não é ali a fé pentecostal falando a verdadeira fé que foi derramada no dia de Pentecostes. Esta é a fé, a doutrina pentecostal, a doutrina do Espírito Santo estabelecendo a sua igreja aos pais originais. Quais os pais? Os apóstolos, os chamados para aquela primeira hora. Então ali eles trouxeram a fé verdadeira. Não é a nossa fé nos apóstolos, mas a fé que os apóstolos tiveram, a fé que nossos pais na lei tiveram. Então o profeta de Deus disse que nós recebemos dos judeus a verdadeira religião. O Senhor Jesus disse: a salvação vem dos judeus. Então os judeus tiveram a fé em um Deus único e verdadeiro, um único só Senhor, não um Deus com suposta 3 pessoas da Trindade,
Então a fé original dos pais, um só Senhor. A fé original, apostólica, um só Senhor. O grande Deus, o Redentor. E então ali instaurou a fé e o fundamento da igreja, que foi o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, sendo Ele a verdade, a única igreja é Ele. Então, nós estabelecidos nele, congregados nele, porque Deus tornaria congregar em Cristo. Então, congregados nele. Então, o que isso veio a perder, esta originalidade da fé apostólica, como ela se emprenhou na mente das pessoas através de Satanás, trazendo a impiedade, acrescendo então o pecado, isto é, levando as pessoas a descrerem do Evangelho. Então agora Deus prometeu voltar o nosso coração a esta fé. Como isso seria voltado? Através, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Aleluia! Nós encontramos em Lucas 17, Jesus disse que quando ele viesse nestes últimos dias, Lucas 17, 33, encontramos o que Jesus disse, como foi nos dias de Ló, então assim será a vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem há de ser revelado. Então, conhecer esta promessa bíblica, a manifestação de Malaquias 4, a manifestação de Mateus 17, 11, e agora a manifestação de Lucas 17, 33. Então, ter o esclarecimento, porque nós esperamos o Filho do Homem, Jesus Cristo, para um arrebatamento. Mas antes que haja o arrebatamento, como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, deveria acontecer algo. E talvez é este algo que não é conhecido, não é mencionado. Quem mencionará se não o conhece? Então Deus mencionou através do seu servo profeta, como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Ló mais precisamente. O que nós tivemos no dia de Ló, dias de Sodoma e Gomorra, a visão espiritual, a visão religiosa, só volta o olhar para aquele dia de Ló e de Sodoma e Gomorra, vendo o natural, a manifestação, a totalidade da perversão que estava sobre os homens naqueles dias, aquela perversidade. Um profeta, Apocalipse 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus, como anunciou a seus servos os profetas. Como que anunciou aos servos de Deus o profeta? Deus não fará coisa alguma sem que primeiro revele o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, na voz do sétimo anjo, quando ele tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Então, para manifestar esse segredo, este anjo de Apocalipse 10, ele deve ser um profeta. Então, isso preenche para nós, os que cremos, o cumprimento, então, da promessa do Elias virá primeiro. Eis que eu vos envio o profeta Elias, a manifestação do Filho do Homem.
quando o Filho do Homem for revelado. Então nós tivemos um profeta revelando para nós que Jesus Cristo veio em 3 nomes de filhos. Ele veio em nome de Filho de Deus, Filho do Homem e Filho de Davi. Então, agora observe, ele veio em 3 nomes de filho. Ele veio em nome de Filho de Davi, ou melhor, Filho do Homem, Filho de Deus, Filho de Davi. Agora ele tinha que vir como Filho do Homem, porque ele era um profeta. Jeová, ele mesmo chamou os profetas Filho do Homem, e Jesus nunca referiu a si mesmo como Filho de Deus. Ele se referia a si mesmo como Filho do Homem. Por quê? Israel estava esperando um profeta, então Filho do Homem para eles era um profeta. Então este ministério, Filho do Homem, o Messias, o profeta ungido, o profeta dos profetas, o Deus profeta. Ali estava Deus em carne humana, o Deus dos profetas. Aquele que falou através dos profetas, agora ele está rugindo como leão. Ele é rei, ele é Deus, ele é todo poderoso. Ele está trazendo a sua mensagem de redenção. E como ele se apresenta? Como um profeta, Filho do Homem, o ministério para os judeus. Então, mas ele era o Filho de Deus. Mas não foi isso que foi conclamado e eles não conheceram como Filho de Deus. Então, ele passou pelo ato de morte, ele morreu por cada um de nós, assumiu e Deus o elevou à sua destra. E observe, ele se revelou então como profeta, o vidente. Disse: se eu não fizer as obras do meu Pai, então não creiais. Ele se encaixou em cada descrição que havia sido dita sobre ele na Escritura. Até mesmo sua morte, sepultamento, ressurreição, sua crucificação, seu nascimento, tudo em sua obra, ela se encaixou na descrição vidente, Filho do Homem. Aleluia. Louvado seja Deus. Agora ele tem sido revelado através das eras da igreja. Agora observe, através das eras da igreja, como ele se revelou através das eras da igreja, na congregação, como o Espírito Santo. Então, aos judeus, ele manifestou um profeta, Filho do Homem. Após a sua morte, ressurreição, ele desceu o Espírito Santo sobre a igreja. Então, fundamentou a igreja. Então, agora, nestes últimos dias, Deus tem falado, através de seu Filho, Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? O Redentor. Agora ele desceu na sua igreja em forma do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará em toda a verdade. Aleluia. Então agora ele, nas eras da igreja, foi apresentado o Filho de Deus. A este quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Quem era ele? O Filho de Deus. Aleluia. Então nós vamos encontrar que após a descida do Pentecostes, começa as eras da igreja, e Paulo enfaticamente começa apresentando a Jesus Cristo como Redentor, o Filho de Deus, a salvação.
Então começa as eras da igreja. Deus se revelando nas eras da igreja como Filho de Deus. Não é isso que é conclamado? Não é isso que estamos proclamando, a redenção? Quem é o Redentor? É o Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? É o próprio Deus que criou um corpo e habitou nele, para trazer esta redenção. E onde ele desceu? Em sua igreja, no Pentecostes. E como ele continuou na sua igreja, os seus filhos redimidos, os chamados fora. Amém? Então, Deus sendo um Espírito, o Espírito Santo, ele se revelou nas eras da igreja como Tabernáculo Estrela de Davi, como Igreja Apostólica Romana, como congregação cristã. Não. Ele se identifica em cada filho. Não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Por isso nunca diga, eu pertenço a tabernáculo, isso, tabernáculo, aquilo. Então vamos usar o nome que nós usamos para o nosso, né? Eu pertenço ao tabernáculo Estrela de Davi. Quando você disser isso, você já se denominou. Eu pertenço ao Senhor Jesus Cristo. Ele habita no meu coração. O teu Espírito Santo habita em mim. Então Paulo disse, não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Aí onde você congrega? Aí Paulo nos disse que Efésios 4:11, Efésios 4, que Deus tornaria a congregar tudo em tabernáculo Estrela de Davi? Não, em Cristo Jesus. Então estar atento a isso, para não ser enganados. As pessoas têm o hábito, né? Você conversa com elas, que igreja que você é? É do Senhor. Não, é qual igreja que você pertence? Do Senhor. Parece que fica difícil para as pessoas entenderem, porque elas querem um templo. Se não identificar o templo, você não é cristão? Não, o que nos identifica cristãos é Cristo, nós nascemos dele. Aleluia. Nós encontramos na era da igreja de Laodiceia a última era da igreja. Ele é tirado para fora. Em nenhuma outra parte ele foi tirado. Em nenhuma era, exceto na era de Laodiceia. Porque eles disseram, somos ricos e de nada temos falta. E não sabeis que sois miseráveis, pobres, nus, cegos e não sabeis. Eu quero deixar isso aqui para uma outra oportunidade. Vamos voltar com os mesmos versículos, as mesmas coisas, e ter outra posição dentro disso que Deus se manifesta. Então, ter esse conhecimento nas eras da igreja, o Filho de Deus. Então, quando chegar no reino milenial, será filho de Davi. Pois este filho de Davi que Israel não pôde conhecer, era o filho de Davi que eles estavam esperando, um profeta, aquele que seria eterno e que é eterno, mas eles não conheceram. Então eles conhecerão. Então nós temos recebido da parte de Deus estas manifestações, uma manifestação profética. Então olhar dentro desses últimos dias que Ele tem falado através de Seu Filho Jesus Cristo, nós encontrarmos que o Cordeiro, eu gosto de fazer menção a isso, que as mentes espirituais possam se abrir, que o Cordeiro, como que ensanguentado de Apocalipse 5, quando João olhou para ver, foi apresentado como leão, como rei, como dominador, mas eles não o reconheceram.
Ele foi morto como um cordeiro. Então, quando João viu na visão, João disse que ele estava como que ensanguentado, ele tinha 7 pontas e 7 chifres. Então o chifre está falando do poder. Onde está o poder de Deus em sua igreja? Onde é que Deus estava agindo? Onde é que o Espírito Santo está agindo nestas eras da igreja? O Filho de Deus, o Espírito Santo na igreja, propagando, ensinando, mostrando este sangue do Cordeiro e mostrando que nós estávamos nele. Por quê? Fomos feitos nele antes da fundação do mundo. Então, quando olhamos o que Paulo colocou e olhamos o que está escrito, o Cordeiro com mal é o seu poder, o poder de Deus, a igreja, mas esta igreja ela está ligada. Fora dele ela é morta, então ela está nele, como 7 olhos está nele. Então Jesus Cristo tem falado nesses últimos dias através de seu Filho Jesus Cristo, que é o próprio Espírito Santo falando na sua igreja. Qual é a sua igreja? Então o irmão Branham disse o que Paulo disse que ele mesmo deu: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Onde? No 5º de Efésios, ou seja, nos 5 ministérios. Então, dentro desses ministérios, tivemos as eras da igreja, tivemos 7 anjos, né? Poderíamos dizer 1 profeta para cada era, mais 2 profetas e 5 mensageiros. Então, sendo os mensageiros enviados para a sua era, podemos entender que eles eram os pregadores e os profetas que Deus enviou para aquele momento, para conhecer o poder de Deus como Filho de Deus, o Espírito Santo, na igreja. Deus estabelecendo através de seus chamados, dos seus eleitos. Então Deus revelando nas eras da igreja como Filho de Deus, o Espírito Santo na igreja. Então o mesmo Espírito Santo que estava em Cristo, redimindo a igreja, lavando com o sangue do Cordeiro, o sangue da veia de Emanuel, descendo no Pentecostes e expandindo-se através das eras da igreja. Tudo o mesmo Deus, o tempo todo, em todas as eras. Deus na sua igreja, o Espírito Santo no coração dos seus filhos. Aleluia. Querido Pai Celestial, no nome santo e precioso do Senhor Jesus, que a sua palavra venha se estabelecer, Pai, em vigor e vida, transformação em nossos corações, tirando, Senhor, todos os nossos temores, toda a escuridão que às vezes barra a visão espiritual, que assim o colírio do Senhor venha limpar toda a visão, Pai, de cada filho, e assim termos a luz nítida da sua manifestação. Continue abençoando o seu povo. Dê uma ótima noite, Pai, uma semana abençoada. E que os nossos passos sejam guiados pelo Senhor por toda a eternidade. Rogamos estas bênçãos no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe, meus irmãos, os nossos amados irmãos através da internet. A nossa saudação, né? A cada um, nosso muito obrigado. Que Deus continue abençoando, né? Ao Roberto Santana, um abraço.
meu querido amigo, né? Estava pensando em você esses dias. Deus te abençoe. Deixa eu ver aqui, né? Roseli Rodrigues, Deus abençoe, irmã Roseli. Um abraço aí para o Itamar, né? Todos vocês aí. Peça para o Itamar vir visitar nós aqui. Irmã Magna Goulart, Deus abençoe, irmã Magna, irmão Severino. Deus abençoe, sempre, sempre, né? Neivo Castro, irmã Edna Pavanello, Deus abençoe. Irmão Erasmino, né? Deus abençoe. Irmã Maria Teixeira, Deus abençoe. Minha cunhada Solange Gomes, Deus abençoe, junto com Pedrinho. Toda a sua família, Deus abençoe. Aleluia. O negócio fica embolado, hein? Empurrer não vai. Irmão Paulo César, Deus abençoe. Empresta o seu aí, amor. Marlete, Deus abençoe, Marlete. A Roseli já falei. E o Joaquim. Alguém deve ter ficado aí em falta, né? Deus abençoe a cada um. Uma boa noite no nome do Senhor Jesus.